Meu nome é Rivelino, supervisor de vendas da Comercial Alvorada. Olá, consultor de venda, falamos com vocês de tratamento de piso, falamos com vocês a respeito dos tipos de piso que dá tratamento e agora nós vamos falar a respeito de disco. Disco ele é composto de resina, fibra e abrasivo. O disco ele é para restaurar, proteger e manter. Nós vamos falar de cada um deles. Quando for para restaurar, eu vou especificar se é para restaurar. Quando for para fazer uma limpeza, eu vou especificar para fazer uma limpeza e vou falar com vocês das cores de disco existentes da Scotch-Brite da 3M. Então, a Scotch-Brite tem o disco roxo, que nós até falamos desse disco roxo para determinado específico tratamento. Tem o disco preto, que é um disco removedor para remover ceiras, remover sujidades grossas. E temos também o disco vermelho. O disco vermelho é um disco limpador. Você indica ele para fazer limpeza de qualquer tipo de piso, inclusive piso tratado. Agora o disco verde, você também pode indicar ele para fazer limpeza de pisos, inclusive tratado. Porém, o disco verde ele vai remover pequenas camadas. Então, quando você indicar o disco verde, é para remover pequenas camadas, ou uma ou duas camadas do acabamento, para você reaplicar uma nova camada, realçando o brilho do piso. Lembre-se, você precisa indicar o disco correto para o cliente ter o processo correto. Olha, nós falamos aqui dos 3 P's, vocês lembram? Pessoa, processo e produto? 90% das vezes do erro vai estar na pessoa, ou na pessoa que executa ou na pessoa que indica. 5% das vezes vai estar no processo e 5% das vezes no produto. O disco branco é um disco para você dar um polimento, realçar o brilho do seu acabamento. E muitas das vezes utilizado também para limpar determinados pisos, como porcelanato, para retirar residuais e deixar o piso com aspecto mais brilhoso. Agora, vou falar para você do queridinho de quem quer um piso realmente brilhoso. É o disco pelo de porco. O disco pelo de porco, atrelado a uma enceradeira high speed ou ultra high speed, você vai queimar a sua cera, realçando o brilho do seu acabamento e dando resistência ao filme. O calor aplicado pela alta rotação da enceradeira com o disco pelo de porco, que solta pequenas partículas de gordura de porco em cima do piso, vai realçar o brilho, dando sustentação para o acabamento para durar muito e muito mais tempo. Você que quer dar uma finalização correta para o seu tratamento de piso, lembre-se, disco pelo de porco, enceradeira ultra high speed, você vai intensificar o brilho. Você que vai direto no shopping, consultor de venda, já viu aquele piso, chega parece ser espelhado? Então, aquele piso ele tem base seladora, acabamento acrílico e olha, uma enceradeira ultra high speed deu polimento, trazendo mais brilho, mais durabilidade e intensidade do DOI, ou seja, definição de imagem. O piso, além de realçar muito brilho, vai definir a imagem do piso de forma mais abrangente e melhor. Beleza, pessoal? Não esqueça, discos é 3M. Bom, o disco ele é composto de abrasivo, fibra, resina. Para quê? A resina é para manter as fibras e os minerais alinhados, unidos, e dando também uma maior resistência no disco para que ele possa executar o papel para o qual ele foi desenvolvido. Então, se nós falarmos de abrasivo, o abrasivo é para dar mais resistência e mais agressividade no disco, para que ele possa realmente remover o que tem que remover. E a fibra é a base do disco, ela é o fator principal. Sem a fibra não existe disco.
Então, você, consultor de venda, conhecendo que o disco é composto desses 3 elementos, você pode falar para o seu cliente, esse disco tem uma durabilidade porque a 3M trabalha com produtos de qualidade. A Comercial Alvorada comercializa e indica para os nossos clientes aquilo que vai dar o melhor custo-benefício. E lembre-se, a coloração do disco é somente para você identificar o disco, para qual tipo de necessidade que serve aquela determinada cor. O acabamento do disco é para melhorar a interação e a performance do disco com a superfície. Você, consultor de venda, sabendo dessas características, mãos à obra. É só indicar para o cliente o produto correto, o disco correto e vender. Bom, agora eu vou apresentar para vocês as enceradeiras a qual eu venho falando ao longo desse treinamento de tratamento de piso e de tipos de piso que foi apresentado. Nós temos a enceradeira low speed, ou seja, baixa rotação. Essa enceradeira é utilizada mais para fazer limpeza. Para você fazer um polimento, aí tem que ser high speed, ou seja, alta velocidade, ou ultra high speed. Indicou o que o cliente precisa e se você identificou que ele não tem uma enceradeira para fazer um excelente tratamento de piso, você vai indicar ele a alugar uma enceradeira com essas características, para que ele possa fazer um tratamento e dar muito mais resistência ao tratamento de piso que ele realizou e uma durabilidade maior. Ok? Vamos para o próximo. Consultor de venda, os tipos de aplicação de disco é para remover, para limpar, dar brilho, limpar e dar brilho. São essas características que os discos têm e eu vou mostrar para vocês cada uma dessas características e seu disco específico. Primeiro nós vamos falar de um disco que é o disco preto Onyx. O preto Onyx, que ele tem as fibras mais abertas. Por que as fibras mais abertas? Porque ele vai remover muito mais metragem de cera, não vai criar aquela crosta embaixo do disco, impedindo ele de ter atrito com a cera, atrito com o piso, para fazer uma remoção perfeita. Esse disco é um disco muito recomendado para fazer remoção. E nós temos o disco preto removedor. O disco preto removedor é o que nós trabalhamos hoje, também indicado para remoção de cera. Então, o que você precisa fazer é fazer um aproveitamento o máximo que você puder de cada lado do disco. E depois retira essa sujeira e pode utilizar novamente para uma nova aplicação. Consultor de venda, é muito interessante você saber essas informações. Vamos falar de um disco que é o SPP. O que ele faz? Ele prepara a superfície para receber uma nova camada de acabamento. Ele remove de 2 a 3 camadas na aplicação para nivelar e você vir com novas camadas de acabamento. Então ele é um preparador para novas camadas. Indica isso para o seu cliente. Não perca a venda. Quando você identificar a real necessidade, você vai indicar os produtos corretos. Falamos agora do disco verde. O disco verde é o disco limpador. Então esse disco ele limpa removendo parte, uma camada ou 2 camadas, depende do tempo que você atua com a enceradeira sobre o piso tratado. O que você precisa entender é que esse disco ele é um limpador, mas você não pode indicar ele para todo tipo de piso. Somente para você fazer limpeza de pisos que têm resistência. Se você indicar ele para fazer limpeza de um porcelanato devido à sua abrasividade, pode riscar o porcelanato. Principalmente se o porcelanato for um porcelanato polido. Então, muito cuidado. Você vai indicar um disco para qualquer tipo de piso, indica o vermelho. Vermelho pode limpar acabamento, pode limpar piso tratado, pode limpar porcelanato, pode limpar todo tipo de piso. Indica o disco verde para a sua função, o que ele faz. Então, você, consultor de venda, tenha curiosidade de conhecer e aprender sobre os discos. Nós estamos falando aqui de forma mais detalhada para você de cada disco de limpeza.
Mas eu quero também que você tenha curiosidade para orientar o cliente de forma correta. Então, o disco verde você não pode indicar ele para qualquer tipo de piso. Você pode indicar ele para pisos minerais, que estejam com a sujeira impregnada, ou para pisos tratados, removendo pequenas camadas, removendo algumas camadas para fazer uma recamada. O disco pré-polidor é um disco de limpeza, de sujidade e baixa remoção de acabamento. Para que você utiliza esse disco pré-polidor? Para você fazer uma remoção leve de sujeiras no piso tratado e da recamada, ou muitas das vezes de um piso até um piso mais fino. E o disco vermelho, como a gente até deu uma adiantada no disco vermelho quando estava falando do disco verde, ele é o limpador. O disco limpador que você pode indicar para qualquer tipo de piso, inclusive piso tratado. Olha, consultor de venda, nós temos várias cores de disco. Aquele que eu falei para vocês que é o queridinho, que é o disco pelo de porco, para fazer polimento de pisos tratados, realçando o brilho. Então, este disco tem um resultado, uma resposta extraordinária. Quando você identificar que o cliente quer realçar, intensificar o brilho, este é o disco indicado. O disco champanhe também, ele é indicado para você fazer o polimento de pisos tratados. Vai realçar muito bem o brilho também. Então, dando resistência ao acabamento que você aplicou no piso. Você, consultor de venda, tenha as curiosidades para você indicar o produto correto. O disco branco, ele é um disco para polimento. Polimento sem a remoção de camada. Então, você vai polir um piso que você acabou de fazer o tratamento e ele já está ali com 4 ou 5 dias que você aplicou o tratamento, você já pode aplicar o disco branco fazendo uma limpeza, dando um polimento até sem remoção de camadas. É um restaurador do seu piso tratado, para tirar risco de sapato, pequenos arranhões. Esse disco ele é específico para você fazer esse tipo de trabalho. Consultor de venda, identifica a necessidade, especula melhor o seu cliente e vamos vender tratamento de piso. Tem um valor agregado muito interessante, tanto na parte de produtos, acabamentos e base seladora e removedores, quanto os discos que a pessoa vai utilizar para fazer o tratamento e posteriormente uma remoção e um novo tratamento. Oportunidade de ganhar dinheiro vendendo tratamento de piso, o cliente ficando satisfeito com você e com a Comercial Alvorada por ter dado uma consultoria. Por que indicar um tratamento de piso para um cliente? Olha, refazer um piso. Você hoje fazer um piso de uma casa de 100 metros quadrados, eu não vou nem calcular aqui mão de obra. Vou calcular só o piso. Você não gasta menos de 25 mil reais. Só de piso. E ainda tem a mão de obra para você fazer uma aplicação de um piso em uma casa de 100 metros quadrados. Imagina você ter que quebrar tudo isso porque estragou. O melhor mesmo é proteger, é restaurar o seu piso com base seladora e acabamento acrílico, protegendo o piso para a durabilidade de muitos e muitos anos. Então você, consultor de venda, quando falar isso para o seu cliente, ele vai ver que você não está interessado somente no dinheiro dele. Você está interessado também no bem-estar do cliente. Você está interessado e preocupado para que ele não tenha gastos maiores no futuro. Porque um piso, depois de danificado, ele só tem uma solução, marreta. E aí é contratar um pedreiro para quebrar tudo e arrancar aquele piso e colocar um novo. Ou fazer um piso sobre piso que nem todo lugar dá para fazer. Depende muito do pé direito, depende muito do batente para você fazer um piso sobre piso, senão suas portas não vai abrir. Tem também o disco Trisax para recuperação de pisos de pedras desgastados. E falando de piso desgastado, existe restauração para piso, muitas das vezes, sem acabamento acrílico e base seladora. Nós vamos falar de alguns discos a seguir que traz essa característica. Também quero falar para vocês do disco marrom. Ele é um disco de limpeza e nivelamento e redução da rugosidade de pisos danificados, para você fazer uma restauração do piso, tirando as imperfeições e depois aplicar uma base seladora e um acabamento acrílico. O disco roxo é para polimento e recuperação do brilho de pisos de cimento.
Aquele piso industrial que nós temos lá no nosso CD, consultor de venda, dá para fazer uma restauração do brilho daquele piso sem utilizar produto, utilizando somente o disco roxo diamante. Ele é especificamente para esse tipo de limpeza, limpar e tratar um piso sem utilizar o produto. Para pisos de cimento, pisos de pedra, ele vem para complementar o trabalho feito pelo disco marrom. O disco marrom tira a rugosidade do piso, tira as imperfeições, e o disco roxo diamante vem e realça o brilho desse tipo de piso. Vender um disco que tem um pouco maior de valor agregado, porém com uma entrega extraordinária para o seu cliente. Consultor de venda, essas informações que a gente está passando para você é para você direcionar isso para o seu cliente e, entendendo a necessidade dele, indicar o produto correto. Disco Clean Shine. Esse disco, ele limpa e dá brilho em um só passo, no mesmo processo. Então ele vai limpar o piso e dar brilho no mesmo processo. E você, consultor de venda, precisa indicar esse tipo de produto também. Quando você vende um removedor, vende uma base seladora, um acabamento acrílico, e aí você dá toda a consultoria para o cliente, tem muito mais produto envolvido. Mas esse disco também é um produto que só precisa ser oferecido para aqueles clientes que não aceitam fazer um tratamento de piso convencional, que é base seladora, mas acabamento acrílico. É aquele cliente que quer fazer uma limpeza mantendo um certo brilho do piso sem utilizar produto. Mostrando para você o disco Clean Shine, as cores do disco vai identificar o momento de mudar o lado do disco no momento da limpeza ou até mesmo trocar por um disco novo. Quando você identificar que ele está bem desgastado, aí é hora de trocar o disco ou mudar o disco de lado, para você aproveitar os dois lados do disco. Essa orientação também é necessário você dar para o seu cliente. Para que você seja a pessoa de confiança do seu cliente, você tem que passar informações privilegiadas. Porque muitas das vezes o cliente vai usar um lado só do disco, olhou, está desgastado, já joga fora e perde produtividade. E o gasto dele é maior. Uma hora vai ter alguém que vai orientar ele de forma correta e ele vai fidelizar nessa pessoa que orientou de forma correta. Você, consultor de venda, precisa passar as orientações e as informações para o seu cliente, com o objetivo de vender sempre. Para você vender sempre para um cliente, você precisa ter informações verdadeiras e transparentes com o seu cliente. Se você empurrar no cliente uma coisa que ele utilizar e não aprovar, ele perde a confiança em você e muitas das vezes não vai acatar novamente as suas orientações como consultor de venda. Olha, consultor de venda, eu trouxe esse exemplo desse piso para você ver. É um piso onde fez a lavação do piso diária com disco Clean Shine. Polimento uma vez por semana, com polidora propano. Então assim, realçando o brilho do piso todas as vezes que aplica. O disco Clean Shine vai dar um diferencial para muitos tipos de piso. A partir da hora que você identificou a necessidade, você vai saber se se encaixa ou não esse disco para determinada necessidade do cliente. Anteriormente, consultor de venda, eu falei com vocês a respeito de realçar o brilho e aumentar o DOI do piso. Realçar o brilho é quando você vê que a intensidade do brilho está elevada, na faixa de 67% de brilho. Quando o seu cliente faz um tratamento de piso e ele realça bem o brilho com o polimento, ele também vai realçar, aumentando muito a definição de imagem do piso. O ambiente vai parecer até maior, porque o piso deu uma definição de imagem um pouco mais clara, visualmente falando. Então, não deixa de indicar o produto correto para o determinado tipo de piso. Se você na hora está inseguro, procura o seu supervisor. O seu supervisor ele vai te dar a orientação correta de como você precisa orientar o seu cliente. Esse disco SPP é para remover cera sem utilizar muitas das vezes removedor. Ele também é um disco para você remover as pequenas imperfeições do piso tratado. Então, o disco SPP, você nem precisa utilizar produto para fazer essas remoções. Você, como consultor de venda, pode indicar esse disco
e falar, olha, apenas esse disco vai remover as necessidades que você tem lá das camadas e vai para você fazer uma restauração do piso seu que já está tratado. Agora, identifica com o seu cliente se o piso, quanto tempo já tem esse tratamento. Pode ser que o tratamento tenha mais de 2 anos, 1 ano e meio, até mais, e você precisa indicar ele para fazer uma remoção completa utilizando disco preto, com removedor de cera, remover por completo e fazer um novo tratamento. Identifica com o cliente fazendo todas as perguntas que você precisa fazer como consultor de venda. Lembre-se, as perguntas têm que ser direcionadas para o objetivo da venda. O consultor que fala muito não vende. Ele precisa falar 20% e ouvir 80%. 80% das vezes que ele estiver conversando com o cliente é ouvindo e 20% falando. E essas 20% que você vai falar tem que ser perguntas específicas para você conseguir especular a real necessidade do cliente. Como você pode ver, consultor de venda, eu trouxe um exemplo para você do disco SPP. Ele reduz o tempo de operação. Em apenas 1h30, com o disco PP, fez a remoção e recamadas de um piso, ficando desta forma que você está vendo. Piso extremamente brilhoso. Se fosse um processo convencional, esse mesmo trabalho que durou 1h30 seria 4 horas de trabalho. Então você, consultor de venda, precisa também identificar se o seu cliente tem tempo ou se não tem tempo. Porque se o cliente não tem tempo, não pode mobilizar determinadas áreas, como é que você vai vender para ele um tratamento de piso de processo demorado? Você precisa vender um tratamento de piso de processos mais acelerados. Olá, consultores de venda, se você chegou até aqui, significa que você é um contratado da Comercial Alvorada e está pronto para vender. Qualquer dúvida que você tiver, procura o seu supervisor. Procura que ele vai te dar o suporte necessário, seu colega do lado também te dá o suporte necessário. Você que chegou até o final deste treinamento e prestou atenção em todas as etapas dessas aulas, conto com você na Comercial Alvorada para dar o seu melhor. Na Comercial Alvorada, o que permanece na Comercial Alvorada são os vendedores que têm brilho nos olhos, aqueles que querem vencer. As pessoas que buscam todos os dias incansavelmente para alcançar o seu objetivo individual. Quando você tem um objetivo, uma meta, um sonho, a Comercial Alvorada quer você no time. Porque você estando no time da Comercial Alvorada com um sonho para ser realizado, a Comercial Alvorada também tem sonhos a realizar. Vai casar o sonho seu com o sonho da Comercial Alvorada e o céu é o objetivo. Muito obrigado. Até as próximas. Olá, consultores de venda, descrevi para você toda a trajetória que a Comercial Alvorada aceita. Então, durante esse tempo que eu trabalho na Comercial Alvorada, eu vi muitas mudanças. Praticamente uma metamorfose durante esses 4 anos. E você, consultor de venda, lembre-se, está na melhor empresa para se trabalhar. Foi certificada pelo GPTW como a melhor empresa para se trabalhar. Nós trabalhamos aqui unidos, com sinergia, com preocupação com o próximo. A empresa, o presidente da empresa, o diretor da empresa, visão humanística, voltada para o ser humano. Preocupa-se com o andamento da empresa, mas preocupa também com o bem-estar do colaborador. Essa é a melhor empresa para se trabalhar. Quem vos fala aqui é um supervisor de vendas, com experiência. Já passei por 7 empresas. E olha, dessas 7 empresas, totalizando 25 anos de trabalho. Esta é a melhor empresa para se trabalhar, sem se desfazer das outras que eu já passei. Não estou desfazendo de nenhuma empresa, mas eu quero relatar para você, igual a Comercial Alvorada, só existe a Comercial Alvorada.